teve um efeito que foi um efeito imediato, a movimentação dentro do próprio Senado. Então, a gente tem que pensar que nem tudo é mídia. As pessoas se preocupam muito com a mídia, mas existe muita coisa acontecendo nos bastidores. E essas coisas que estão acontecendo nos bastidores foi fundamental que acontecesse durante o julgamento. Primeiro, veja só a movimentação que começou a ocorrer pela anistia. Se tivesse o julgamento em apartado do Tagliaferro, haveria essa movimentação pela anistia? Porque o estrago já estaria feito. Então, trazer o Tagliaferro depois ou antes, o estrago estaria feito. Se traz antes, o julgamento iria prevalecer e ia ficar a última palavra. Se traz depois, o julgamento do Bolsonaro demora uma semana, passaria-se o julgamento, aí Inês é morta, você não tem mais como você fazer a reação. Então, acho que o time foi perfeito, sim, em que pese muita gente achar o contrário, porque está preocupado com a mídia, é o que eu falei, é um julgamento técnico e político, o julgamento do Bolsonaro. Então, politicamente, a estratégia foi perfeita. Veja que depois disso, houve manifestação da advocacia do Senado, já tem manifestação pela anistia, existe já pessoas falando em impeachment, nós tivemos o próprio STF ameaçando e quase uma tentativa de extorsão em relação aos senadores para que não paute a anistia, porque senão eles vão tirar as emendas PIX. Isso é extorsão. Isso é extorsão. E quando você faz esse tipo de situação que está colocando, só está encaminhando o impeachment de ministro do Supremo. Então, o Supremo ficou enfraquecido em pleno julgamento do Bolsonaro com a questão do Tagliaferro. Vai mudar? Não, não vai mudar o Supremo. Vai mudar a reação contra o Supremo. E é isso que as pessoas têm que perceber. E aí, no caso da política, já na defesa do Bolsonaro, onde você acha que deu mole ali? É simples. Veja só, e eu acho, não sei se foi o Lisboa ou foi o Moisés, citaram aqui o caso do advogado do Heleno. Advogado do Heleno, que foi o mesmo que foi ironizado pelo próprio Alexandre de Moraes no primeiro dia de oitiva de testemunhas, que ele falou que deveria se fazer a interrupção, porque ele tinha chegado há pouco tempo e precisava se alimentar, né? E o Moraes fez uma brincadeira com ele, praticamente tentando humilhar o advogado na audiência. O troco veio a galope. O advogado jogou na cara dele, falou que ele é imparcial, disse que ele estava atuando como Ministério Público, que ele não poderia inquirir a testemunha. E isso é motivo de nulidade. E eu venho falando há muito tempo, Fábio, Moisés e Lisboa, de que esse julgamento ele é nulo de pleno direito. Por isso que eu falo que é uma farsa jurídica. Então, na substituição de um novo Senado, e eu tenho certeza e tenho fé que nós vamos conseguir fazer isso, num novo Senado, tudo isso vai ser anulado. A anistia hoje, por incrível que pareça, percebam o que eu vou falar. Percebam o que eu vou falar. Eu conheço Brasília. Brasília devia chamar Hollywood, só tem artista. O que os caras estão falando na frente das câmeras não é o que está acontecendo nos bastidores. Hoje o Supremo está orando para que tenha anistia. Rezando para que tenha anistia. Ontem o que eu estou falando para vocês. Verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não tiver anistia, os ministros do Supremo, todos que foram coniventes com isso, com exceção a 3, vão tudo para trás das grades. Então, na frente eles estão falando que são contra. Por trás, o Barroso já deu o sinal. A anistia é uma decisão do Congresso. É aquela coisa que as pessoas falam assim, mas Fábio, você tem que ser muito inocente, né, para acreditar na anistia. Pessoal, ninguém aqui é inocente, pessoal. A gente está fazendo isso aqui há anos. Tá? Inocente aqui não tem ninguém. É que a gente faz análise e a anistia, ela só passa se vai beneficiar a eles, que têm o poder de passar ou não. São essas coisas que às vezes vocês não analisam. Você fala, vai beneficiar o Bolsonaro, vai beneficiar... Não, pessoal, eles estão cagando pro Bolsonaro, estão cagando pra gente. Vai beneficiar eles. Por isso que eles passam anistia. Se não for beneficiar eles não passam. Entendeu? Eles iam amarrar. Então, o que eles fizeram? O próprio Barroso jogou essa letra, não foi? Tipo, anistia antes da condenação é justiça, é técnica, mas depois é política. Eu lavo minha mão, me ajuda aí, papai, me ajuda, manda uma anistia. Então, acho que as pessoas precisam observar dessa forma, pessoal. A jogada não é passar ou não passar anistia. É o que os togados querem.
Essa é a jogada. É claro que nós gostaríamos outras coisas, mas, pessoal, às vezes, né, tem uma palavra que diz, muitas pessoas dizem que a política é a arte do possível. E isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Eu acho que vocês estão falando desse vídeo aqui, né? O ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelência, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajolha a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que é seu ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Meu amigo, que paulada, hein? Querido Kleber, começando com você aí, depois o Lisboa e o nosso querido Moisés. Explana pra gente aí, ô Kleber, o que aconteceu? Esse caminhão, alguém anotou a placa? Exatamente, e assim, e vejam que todos os ministros foram obrigados a aguentar isso calado. Ele mostrou que não existe imparcialidade por parte do relator e deixou isso claro. E quando ele fala, veja que ele buscou prova fora dos autos, o que o ministro relator fez com um advogado, eu não lembro de qual dos advogados, se não me engano, foi na sustentação oral de ontem, que o advogado falou que queria falar a respeito de uma prova, tal. Ele falou assim, não, mas essa prova não está nos autos. Mas o advogado falou, não, mas a prova é minha. É prova da defesa. Eu estou trazendo a prova. Não, mas não pode porque não está nos autos. Mas ele trouxe uma prova fora dos autos sem ter poder para isso. O advogado tem. O advogado tem poder para isso. Mas ele não tem, porque ele não é parte do processo. Então, isso que mostra uma defesa que não é só uma defesa técnica, é uma defesa técnica e uma defesa política, sem agredir, sem partir para cima. Ele falou na calma, Vossa Excelência está impedido de julgar porque Vossa Excelência é parcial, tem interesse na causa. Está atuando como se Ministério Público fosse, o senhor não é Ministério Público. Ponto. Brilhante. Agora, imagina o que a defesa do Bolsonaro poderia ter feito, então. Porque essa foi a defesa do general Heleno, que é uma figura que praticamente não aparece, não está na imprensa. E a imprensa mundial estava assistindo. Essa é a minha crítica. A imprensa mundial. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu atuei durante 25 anos na advocacia. Durante 25 anos. Fiz sustentação oral no STJ, no STF. Eu atuei. Esses advogados que atuam somente em cortes superiores, eles vivem em jantares com ministros de cortes superiores. Eles estavam mais preocupados em defender a própria toga do que o próprio Bolsonaro. E aí, querido Lisboa? Cara, é muito louco essa situação, porque assim, agora fica escancarado
registrado e autenticado. O mundo inteiro tá vendo. Os advogados escancarou o barraco, jogou na cara, tiveram que, como o Kleber falou, escutar todo mundo calado, se torcendo no banco, e todo mundo sabe disso. E ele, legal, Lisboa, que ele bateu o nome do Fux. O Fux, você falou isso aqui, e aí? Nossa, mano. Aí quebrou. Vai dizer que ele não falou? Não, quebrou. Ele travou o jogo, travou o game. Aí os caras ficou tipo assim, mano, barata voa lá dentro, né? Então, assim, ficou feio. Mas muito feio, mas tão feio, que assim, eles ainda não caíram ou que se caiu na real, não vão te dar o braço a torcer, não pode. Porque se der o braço a torcer, a carreta passa. Agora já era. É o que eu falo. Existe uma faixa, uma linha. Se você passar dela, você não tem mais retorno. Mas se você não chegou até ela, você tem retorno. Então, existe essa linha na política. E aí, o que aconteceu agora? Olha, se vocês pautarem anistia, nós iremos ficar com as emendas impositivas. Agora é que pode sair mesmo tudo. Agora que pode até sair o impeachment. Travou a grana. E você viu que teve mais uma assinatura pro impeachment? Mais uma assinatura. Então agora os caras falaram, irmão, já que é pra pôr pra torar, vamos pôr pra torar também. Mexeu no bolso. E ele só entende isso. Acho que é a língua universal, né? Tocou no bolsinho, todo mundo sente. Então eu acredito, como o Kleber falou, o que você vê nas câmeras não é aquilo. É o que tá por trás. Os bastidores é onde acontece a política, não em frente às câmeras. E a exposição tá ruim, porque o mundo tá vendo o que tá acontecendo. É um teatro dentro de um teatro, né? Galera, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar, inscreva-se no canal do Jacaré de Tanga, inscreva-se no canal do Pátria e Defesa, no Vogue do Lisboa, aqui no canal Fabiton. Hoje eu tô transmitindo também no Vida Gringa, porque o Vida Gringa eu nunca faço live. Então hoje eu tô transmitindo também, já temos quase 18 mil pessoas. Então dá esse joinha aí, inscreva-se nesses canais, vamos fortificar esse trabalho, né? Vamos alcançar mais pessoas para que mais pessoas venham abrir a mente, né? E aí, querido Moisés, o que você acha dessa tratorada aí que passou de ré, né? Passou por cima, depois deu ré, passou de novo, depois passou de novo. O Milanês aí deu um show, né? O Milanês foi aquele advogado, inclusive, da brincadeira lá do almoço, lá, que queria... Mas ele deu um show, porque ele desmascarou a farsa, né?